7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. El día 7 de abril, el Día Mundial de la Salud. Em plena pandemia, En plena pandemia, minha filha nasceu com o nome Zoe, mi hija nació con el nombre Zoe, que significa vida de que Deus. significa vida de Dios. É como se Deus estivesse falando, Es como si Dios estuviera hablando con nosotros. no meio da pandemia, En medio de la pandemia, eu estou liberando vida. yo estoy liberando vida. Aquilo que o homem não está vendo, Aquel que el hombre no puede ver, eu estou yo fazendo. estoy haciendo. Uma nova geração cheia da vida de Deus Una nueva generación llena de la vida de Dios está sendo gerada. está siendo generada. E é assim que Deus faz, meu Es querido. así que Dios puede hacer entre nosotros. Como eu falei, eu estava orando, o Ricardo me ligou, Eu falou estava- dessa Yo conferência. estaba orando por todo, Ricardo ya me ha llamado. E Deus começou a ministrar muito forte no meu coração. El Señor empezó a ministrar muy fuerte a mi corazón. A minha sensação era como se tivesse um anjo aqui atrás de mim, La sensación que tuve es como un ángel, estaba muy cerca de mí, ministrando algo ministrando un regalo muy especial para essa igreja. para esta iglesia. Enfrentamos várias dificuldades Tuvimos muchas dificultades para chegar aqui. para llegar acá. Primeiramente, a passagem foi meio que cancelada. Primeramente, la pasaje que compramos fue cancelada. Depois falaram que não tinha passagem, Después no tenía más espacio. mas Deus aprove e nós chegamos. Pero el Señor es milagroso. Es decir, está bien, tengo que estar allá. El Señor abrió las puertas. E quando eu estava orando, Senhor, me fala se é para eu ir. Qual o propósito? Con el propósito de Dios, pregunté al Señor, Señor, ¿yo necesito estar allá o no? Por favor. O Senhor me deu um versículo El Señor me dio un versículo de la Biblia, no Salmo 72. Salmo 72. 72. 72. E antes de nós entrarmos nesse salmo em si, Antes de nosotros entrarmos en este salmo, o Senhor começou a me mostrar uma janela que tem a ver com esse salmo. el Señor me dio como si fuera una ventana completamente anexada con este. Está se abrindo uma nova janela nessa igreja. Es como una nueva ventana está se abriendo para esta iglesia. É uma oportunidade. Es una oportunidad. Você precisa discernir e entrar. Tú necesitas entender y entrar adelante. O que é o Salmo 72? Lo que significa este salmo É uma oração e uma adoração que foi feita exatamente na transição de Davi para Salomão. es una oración que fue hecha durante una transición entre David y Salomón, su hijo. Naquele tempo específico. En aquel tiempo muy específico. Deus então, não sabemos se foi Davi que fez ou Salomão. Algumas tradições pensam que foi Salomão. No sabemos al cierto si fue David o Salomón que ha hecho este salmo, pero algunos que hay dudas sobre esto, pero Mas o tempo Pero exato el tiempo exacto, foi exatamente no fim do ministério de Davi pero fue el final del ministerio del rey David e o início do ministério de Salomão. y el inicio del ministerio de Salomón. Eu quero que você tenha esse entendimento. Yo necesito que puedas tener este entendimiento. Quando nós andamos pela palavra de Deus, Cuando entramos dentro de la palabra de Dios, nós percebemos que Deus, ele se manifesta de uma maneira diferente com a humanidade. percebemos que el Señor se manifiesta de formas muy distintas entre nosotros. E antes de Deus derramar a glória dele, ele prepara o tabernáculo. Antes de Dios derramar su gloria, Él prepara el tabernáculo entre nosotros. No tempo da lei, nós tivemos um tabernáculo específico, conhecido como tabernáculo de Moisés. El tiempo de la ley, tuvimos el tabernáculo de Moisés. A glória de Deus estava ali nos santos dos santos, e somente o sumo sacerdote podia adentrar no santo dos santos. Ele fazia isso uma vez por ano. La gloria del Señor estaba allá en el tabernáculo, solo el sumo sacerdote podía adentrar el santo del santos, porque era muy específico para él. Quando Davi, Pero cuando David, depois de ter conquistado después de conquistó Jerusalém, Jerusalén, muitos anos sendo preparado por Deus, muchos años siendo preparado por Dios, ele decidiu no seu coração, Él ha decidido en su corazón, ele tomou uma decisão no seu tomó una coração, decisión en su corazón
de trazer a arca que estava perdida. de traer la arca que estaba perdida. Saul foi um líder que não se importou muito com a arca. Saúl no fue un líder que no se importó mucho con la arca. Con A la arca presencia. fala da manifestação da presença e da glória de Deus. La arca habla sobre la presencia, sobre la manifestación de la gloria. Mas Davi, nos seus primeiros dias, Pero David en sus primeros días, quando ele assumiu de uma maneira definitiva o governo sobre Israel, cuando llegó el gobierno de Israel, cuando estaba en el poder de Israel, ele tomou uma decisão muito séria, él tomó una decisión muy completa, muy seria delante de que Dios. foi trazer a arca do Senhor. La primera decisión fue traer la arca de Israel para Israel. Nós já conhecemos essa passagem, Todos nosotros conocimos esta pasaje de la Biblia, mas ele colocou essa arca pero esta arca, no Monte Sião. el monte Sión. E quando ele fez isso, Y cuando hizo esto, pela graça de Deus por la gracia de Dios e por caminhar numa geração à frente, y por caminar una generación más adelante, ele estabeleceu o espiritualmente, que nós chamamos de tabernáculo de Davi. estableció lo que llamamos de tabernáculo de David. No tabernáculo de Davi, El tabernáculo de David, a glória não se manifesta só nos santos dos santos. la gloria no se manifiesta Entenda solo isso. en el santo de los santos. Fíjate sobre esto. A arca estava sob o monte, La arca estaba sobre el monte, que fala do ministério sacerdotal de uma maneira mais livre. que habla sobre el ministerio sacerdotal de una forma libre. Não era só o sumo sacerdote que tinha acesso àquela arca, No era solo el sumo sacerdote que tenía acceso a la parte más íntima, mas todas as pessoas podiam olhar para aquela arca. pero todas las personas tenían acceso directo a Dios. Então você tinha a arca, um trono para a arca Teníamos entonces un trono para la arca, e um trono para Davi. pero para un trono para David. Profeticamente, Proféticamente, Davi começa a operar nos dias da igreja, David empieza a operar en los días de la iglesia, acima e na frente da sua geração. mucho más allá que su generación. E quando a gente olha para a palavra, Y cuando nosotros miramos a la palabra de Dios, depois da história de Davi, después de la historia de David, nós sabemos que a idolatria entra em Israel. nosotros entendemos, sabemos que la idolatría entró en Israel. E essa idolatria Esta idolatría vai destruindo toda a autoridade, todas as promessas que Deus havia trazido para Israel. empieza a destruir todas las promesas que Dios ha regalado para Israel. Mas em Amós capítulo 9, Pero en Amós capítulo 9, nos dias do profeta Amós, en los días del profeta Amós, aquele homem levantado de uma maneira poderosa para confrontar reis, aquel hombre que fue levantado por Dios para confrontar a los reyes, e Oséias para confrontar o sacerdócio daquela época. también fue confrontar a los sacerdocios de aquel tiempo. Amós capítulo 9 fala que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Y Amós empieza a decir que va a restaurar los tiempos del tabernáculo caído de David. Muitos anos depois, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce. Muchos años después, en Hechos capítulo 2, O Espírito Santo vem e desce. el Espíritu Santo descendió sobre Ali surge a igreja. allá la iglesia nace. E a igreja nasce dos judeus Entre los judíos para aqueles que não são judeus, os gentios. para los gentiles que no son judíos. Em Atos capítulo 15, nós temos o concílio de Jerusalém. En Hechos capítulo 15 tenemos el concilio de Jerusalén. Temos uma decisão que influenciou em toda a igreja. Tenemos una decisión que influenció toda la iglesia. Aqueles que não eram judeus deveriam cumprir a lei ou não? Aquellos que son judíos deberían estar cumpliendo la ley o no. Pedro traz as suas experiências, entre as quais provavelmente da casa de Cornélio. Pedro empieza a decir la experiencia que tuvo con Cornelio, los sueños que tuvo. Paulo fala das suas experiências nas nações. Pablo empieza a decir sobre sus experiencias personales entre las naciones. Mas Tiago usa a palavra. Pero Santiago habla sobre la palabra. E Tiago diz que o que estava acontecendo, os gentios sendo, sabe, alcançados, convertendo aqueles que não eram judeus. Santiago empieza a decir sobre los gentiles que están llegando a Cristo, personas de todas las naciones se acercando a Dios. Era o cumprimento de Amós capítulo 9. Era el cumplimiento de Amós capítulo 9. Porque em Amós capítulo 9 En Amós capítulo 9 fala de um tabernáculo no qual o Espírito Santo está livre.
Habla sobre un tabernáculo cuando el Espíritu Santo es completamente libre. Porque o Espírito Santo está livre, Porque el Espíritu Santo está completamente libre. todas as nações são atingidas. Todas las naciones son alcanzadas. Então Davi decide no seu coração trazer a presença de Deus. Entonces David empieza en su corazón, toma en su corazón la decisión de traer la arca para Jerusalén. Ele faz isso Él hace esto, revelando o seu coração, sua paixão pelo revelando su Senhor. pasión, su entendimiento. E naqueles dias ele passa a caminhar Él empieza a caminar na unção de um sacerdócio real. la unción del sacerdocio real. Não era a unção de Levi, era a unção No era unción de Leví, pero la unción do sacerdócio real. del sacerdocio real. Na sequência, En la secuencia nós temos Salomão entrando na história. tenemos entonces el rey Salomón entrando en la historia. E Salomão faz outro movimento com a arca. Él hace un otro movimiento con la arca. Aquele sonho que Deus havia dado para Davi, que era construir um templo. Aquel sueño de construir un templo delante de Dios Aquele sonho é executado pelo seu filho Salomão. es ejecutado por su hijo Salomón. E Salomão então faz mais um outro movimento. Ele tira a arca e coloca no templo no Monte Moriá. Y saca la arca y pone en el monte Moriah, Com a permissão do Senhor. con la permisión de Dios. El Señor. Então nós temos 3 tabernáculos. Tenemos entonces 3 tabernáculos. O primeiro tabernáculo é o tabernáculo de Moisés. Primero tabernáculo, fíjate, el tabernáculo de Moisés. A evidência do tabernáculo de Moisés é o sacrifício, La evidencia del tabernáculo de Moisés es el sacrificio, que está ligado a arrependimento. que está conectada con arrepentimiento. Na sequência nós temos o tabernáculo de Davi. En la secuencia, el segundo tenemos el tabernáculo de David. Qual é a evidência do tabernáculo de Davi? ¿Cuál es la causa, la evidencia del tabernáculo de A David? adoração. La adoración. A adoração. La adoración. Ali Davi estabeleceu a adoração 24 horas. Allá David estableció la adoración 24 horas al día. Ali ele dividiu os levitas de uma maneira inovadora. Y compartió con los levitas una forma increíble de hacer la adoración. Fez vários instrumentos. Muchos instrumentos delante de Dios. Estabeleceu os levitas escribas Los escribas escribiendo para Dios. para escrever as revelações Para escribir las revelaciones que delante estava de Dios. acontecendo nos momentos de adoração. Los momentos de adoración increíbles delante de Él. E algo tremendo começou a acontecer. Y algo increíble empezó a acontecer en su vida. A evidência então do tabernáculo de Davi é a adoração. La evidencia principal situación es la adoración. Mas na sequência nós temos o templo. En la secuencia tenemos el templo. E o que é o templo? Lo que es el templo. O templo fala quando a glória de Deus vem e estaciona num lugar. El templo significa cuando la gloria de Dios desciende y se establece en un lugar. E por que isso acontece? Porque Deus dá posse da terra. Es como si Dios estuviera dando a nosotros la posesión de la tierra, É algo que tem que ser conquistado. que necesitamos conquistar delante de Dios. Quem conquistou essa posse? ¿Quién conquistó esa posesión delante de Él? Especialmente Davi. Especialmente el rey David. Davi era um homem de guerra. David era un hombre de guerra. Adoração fala de guerra. Adoración habla de guerra. Salomão era um homem de paz. Salomón es un hombre de paz. O México está vivendo hoje. ¿Cómo? O México está vivendo El hoje México está viviendo hoy um tempo de guerra. un tiempo de guerra. Para se conquistar algo, Para que nosotros podamos conquistar un espacio delante de Dios. para que Deus derrame Para que descienda delante de Dios nível de soberania e autoridade mais profundo. un nivel de autoridad y soberanía delante de la nación. Mas a adoração, Y la adoración, e o que é adoração? y lo que es la adoración, Muitas pessoas pensam que a adoração tem a ver só com música. mucha gente piensa que adoración es solo con música. Essa é uma das vertentes da adoração. Esa es una parte de la adoración. Mas a adoração genuína Pero la genuina adoración delante de la palabra de é quando Dios Deus encontra um coração es cuando Dios encuentra un corazón totalmente dele, completamente rendido a Él, rendido a Ele, completamente dado a Él, totalmente nas suas mãos. completamente en sus manos. Um coração que não é dividido, Un corazón que está dividido en dos. não é dividido com o mundo, Con el mundo. não é dividido com as No riquezas, está
dividido con las riquezas, não é dividido com as no es coisas, dividido con las cosas de este mundo. mas está totalmente na mão do Pero Senhor. es un corazón totalmente en las manos del Señor. Por isso que quando a verdadeira adoração acontece, Es por eso cuando una verdadera adoración Escuche. se pasa, e somente quando a verdadeira adoração acontece, solamente cuando la verdadera adoración acontece en la é vida que de las nós personas, somos somos transformados. completamente transformados por Nós Dios. somos restaurados na nossa identidade. Somos restaurados en nuestra identidad. E é isso que Deus quer fazer nesses dias. Es exactamente lo que Dios necesita y quiere hacer entre nosotros hoy. Esse portal que eu falei que Deus quer liberar nessa igreja, Esta ventana que Escuche. Dios está abriendo sobre esta iglesia, tem duas vertentes. existe dos partes. dos A primeira vertentes. delas é a adoração. La primera es la adoración. Como eu falei, a música é parte disso. Como estaba diciendo, la música es una parte de esto. Mas o solo. Senhor quer encontrar uma igreja cujo coração é totalmente dele. El Señor necesita encontrar una iglesia completamente rendida a Él. Quando isso acontece, Cuando una iglesia está completamente rendida a su o soberanía, Senhor tem condição de revelar os seus sonhos. el Señor tiene la condición y la tierra preparada para regalar sus sueños. O Senhor tem condição de revelar a sua vontade. El Señor tiene la condición de revelar su voluntad. E aí vem o segundo pilar, El segundo pilar, que é missões. que es misiones. O que é missão? ¿Qué son misiones? É você estar no quando- centro da vontade de Deus. Es cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios. Totalmente em Deus. Completamente involucrado con la voluntad de Dios. Disponível Disponible delante para de Ele Dios. te colocar onde você quer. Para que Él pueda poner Que Ele tu quer. vida donde Él quiera. Para que um testemunho Para que el testimonio aconteça. aconteça. Então, isso não é um chamado só do pastor. Esto no es un llamado solo del pastor. No Antigo Testamento você tinha o Espírito Santo vindo só por reis, profetas e sacerdotes. El Antiguo Testamento hablaba solo con el Espíritu Santo descendiendo sobre los apóstoles, sobre Reis, profetas e sacerdotes. reyes, profetas y sacerdotes. Mas no Novo Testamento, Pero el Nuevo Testamento, escute isso, no Novo Testamento, fíjate en esto. o Espírito Santo não visita, El Espíritu Santo no solo visita en o ustedes. Espírito Santo habita. El Espíritu Santo desciende y habita en ustedes. Isso é precioso, meu Este es irmão. muy precioso delante de Dios. Isso é grandioso. Este es muy grande delante de E se o Dios. Espírito Santo habita, Porque si el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros, em Cristo toda a igreja é en sacerdotal. Cristo toda la iglesia es una iglesia sacerdotal. E em Cristo toda a igreja é missionária. Entonces toda la iglesia en Cristo es una iglesia misionera. Porque todo o corpo de Cristo Porque todo el cuerpo de Cristo é chamado es llamado a dar um a testemunho. dar un testimonio. Mas testimonio, o seu coração precisa estar na mão dele. pero su corazón necesita estar completamente en sus manos. E para que o seu coração esteja na mão do Y Senhor, para que su corazón esté completamente dada a sus manos, você vai ter que permitir tú necesitas dar la permisión que Jesus mate a sua vida. que Jesús pueda matar tu voluntad y tu vida. Essa é a maior luta Yo creo que esta es la mayor lucha do Espírito Santo hoje. del Espíritu Santo entre los días de hoy. Nós estamos na igreja, Nosotros estamos dentro de la iglesia, nós viemos para a igreja venimos a la iglesia. e eu quero te desafiar a você ter relacionamento nas Yo igrejas. quiero que tú puedas tener relacionamiento entre las iglesias, Porque no meio da brasa que o fogo, sabe? porque dentro del fuego, la brasa que el calor se aumenta. Mas Deus quer o seu coração. Pero Dios está buscando tu corazón. Deus quer a sua vida. Dios quiere tu vida. Deus quer o seu tudo. Dios quiere tu completamente todo. Eu lembro, queridos, que alguns anos atrás eu vim da área financeira executiva. Yo me acuerdo que muchos años atrás yo venía en la área financiera Mas quando o Senhor começou a trazer um chamado, de un banco. Trabajaba en un banco y cuando el Señor empezó a traerme para el ministerio, Ele começou a me pedir algumas coisas. el Señor me empezó a pedirme decisiones en mi vida. É assim que Deus faz com todo mundo. Es así que el Señor hace en cada uno de nosotros. O Senhor está convidando a igreja dele El Señor está invitando a cada uno de nosotros a perder a sua a vida perder su vida para conquistar os sonhos do para Senhor. conquistar los sueños de Dios. Somente quando nós perdemos a nossa vida, Solamente cuando nosotros perdemos nuestras vidas, que Deus nos dá a verdadeira vida. es cuando Dios nos entrega, nos regala su verdadera vida.
Não tem a ver com sucesso, no estoy hablando de suceso, mas tem a ver com significância. tiene a ver con significancia, con relevancia, Tem a ver com profundidade con de vida, profundidad de vida, abundância de vida, abundancia, vida abundante, satisfação. satisfacción. Então a segunda porta que o Senhor quer fazer nessa igreja Entonces la segunda puerta, la portal, ventana que Dios quiere abrir en esta iglesia, vai ser um rompimento de missões. rompimiento de misiones. Agora, qual o coração de Salomão? Pues el corazón del rey Salomón, Abra sua Bíblia rapidamente ali em 1 Reis 3:9. 1 Reyes de Rey 3:9. É esse coração nessa transição Esta decisión de ese corazón que esse ministério está vivendo. que este ministerio está viviendo hoy. É esse coração para essa estação. Este corazón para esta estación. 1 Reis capítulo 9 fala daquele momento em que Salomão decide no seu coração Salomón habla, esa palabra habla sobre el tiempo donde Salomón habla sobre ese tiempo, a fazer um grande sacrifício hacer un gran sacrificio em Gibeá. en Gibeá. Naqueles dias a arca estava em Sião, Aquel día la arca estaba en Sión, mas toda a outra parte do tabernáculo estava em Gibeá. pero la otra parte del tabernáculo estaba en Gibeá. E Salomão estava esperando para fazer a transição para o templo. Entonces Salomón estaba esperando el tiempo cierto para hacer la verdadera transición. E quando ele entrou Y cuando él adentró naquela nova estação, aquella nueva estación, ele resolveu fazer um grande holocausto ao Senhor. él hizo un gran holocausto, un sacrificio enorme. E ele faz uma oração a Deus. Él hace una oración a Dios. E é esse coração que é a chave Yo creo que ese es el corazón que es una llave para esse tempo que está se abrindo nessa igreja. para este tiempo que está se abriendo ahora en esta iglesia. Diz assim: dá pois ao seu servo Da pues a tu siervo um coração compreensível, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? dá pois ao teu servo. Da pues a tu siervo. Queridos, fala de um coração humilde. Habla sobre un corazón humilde. Salomão estava entrando para governar Salomón estaba entrando para gobernar diante de muitos desafios. delante de muchos desafíos. Ele precisava de uma unção de governo. Él necesitaba una unción de gobierno. É quando Deus concede um novo nível de autoridade Cuando Dios nos regala un nuevo nivel de autoridad para uma estação específica. por una estación muy específica. Mas Deus só pode fazer isso com servos, Pero el Señor solo puede hacer esto con siervos, com coração humilde. con corazones humildes. E ele fala assim: dá-me um coração Yo compreensível. necesito tener un corazón entendido. O que significa compreensível no original? ¿O qué significa un corazón entendido en el original? Uma capacidade de ouvir. Una capacidad increíble de oír, Ouvir o Espírito de Santo escuchar el Espíritu Santo e obedecer. y obedecer. Ouvir a Deus Escuchar a Dios e fazer conforme o Senhor y deseja. hacer según tu voluntad. Não somente isso, No solamente esto, para julgar. para juzgar. E o que significa julgar aqui? Lo que significa esta palabra juzgar en la palabra de Dios. Graça Una gracia para ser um instrumento para ser un instrumento de justiça de justicia na mão do Senhor. en las manos del Señor. A resposta de Deus foi o seguinte: La respuesta de Dios fue esa. diante desse coração, Delante de este corazón enorme, você não me pediu longevidade, tú no pidió la longevidad, você não pediu você estar no poder muito tempo. tú no has pedido a mí que puedes estar gobernando por mucho tiempo. A igreja que vai entrar nessa estação é uma igreja que está vacinada nas esferas de poder. Mira, es una iglesia que es como una vacuna contra esas cosas de gobierno. Você pode estar diante de grandes homens da terra, Tú puedes estar delante de muchos hombres
en la tierra de gobierno, mas o seu coração não está naqueles pero homens. su corazón no está entre ellos, como Você ellos. pode estar diante de homens poderosos, Tú puedes estar delante de hombres muy poderosos, mas dentro- aquilo não afeta o seu pero coração. aquel no te influencia. Você pode estar diante do presidente do Tú México, puedes estar delante del presidente de México. você reconhece aquela Tú autoridade, puedes reconocer tu autoridad, mas o seu coração não se contamina com pero isso. tu corazón no está corrompido delante de esto. Você pode estar diante de grandes homens de Tú negócios, puedes estar delante de muchos hombres de negocio, mas você já aprendeu a depender de Deus. pero tú ya has aprendido a depender completamente de Dios financieramente. Porque Deus não pode te dar, Pero- ou melhor, Deus só pode te dar aquilo que não te tem. Porque el Señor solo puede regalar a ti aquello que no pertenece a ti más. Eu vou repetir, Deus só pode te dar aquilo que não te tem. El Señor solo puede dar a ti algo que no pertenece a ti, porque tú eres completamente de Él ya. Por isso é esse coração Y con este corazón que não ama o poder, que no ama el poder, não ama as riquezas, no ama las riquezas, não ama as posições, no ama las posiciones, mas ama os céus, pero ama los cielos. ama o seu Senhor. Ama el Señor completamente. É esse coração, Ese es el corazón que el Señor está buscando entre nosotros. é essa unção Esa es la unción que Deus começa a derramar que el Señor empieza a descender sobre nosotros, sobre Salomão, sobre la vida de Salomón. porque ele não desejou as posições, Porque Él no ha deseado solamente las cosas de la tierra. ele não pediu riquezas. Él no pedía a Dios las riquezas del hombre. É esse coração Ese es el corazón que vai ser levantado nessa igreja. que va a ser Eu creio. levantado en esta iglesia. E esse coração Este es el corazón. vai liberar esse portal, Va a liberar esta ventana, este portal delante de Dios. vai levar essa igreja para um novo nível de Va a autoridade. llevar a esta iglesia a un otro nivel de autoridad. E quando esse novo nível de autoridade Y cuando- acontecer, y cuando ese otro nivel de autoridad llegar, essa autoridade vem para um propósito. esta autoridad viene con un propósito Qual é o eterno. propósito? ¿Cuál es el propósito? Foi o versículo que Deus me deu para essa igreja. Mira el versículo que el Señor me ha dado Salmo para esta iglesia. 72, versículo 11. Guarde isso. Guarde, fíjate sobre este verso, Salmo 72, Versículo 11. versículo 11. Por que Deus libera um nível de autoridade? Cuando Dios libera un otro nivel de autoridad, Tem a ver com Ele, es por Él, não tem a ver conosco. no sobre nosotros, no es sobre nosotros. Salmo 72 Salmo 72 diz o seguinte: dice así, e todos os reis se prostrem perante Ele. que todos los reyes se postraran delante de Él, Todos os reis todos los de reyes todas as nações. de todas las naciones, Repete comigo: de todas as nações. repita, todas las naciones Se prostrem se postren diante dele. delante de Él, Diante dele. delante de Él, Diante dele. delante de Él, Diante dele. delante de Él. É esse coração Ese es el corazón que vai liberar essa unção que va a liberar esa unción sobre esta igreja, sobre esa iglesia, sobre esse ministério. sobre este ministerio. Eu profetizo Yo profetizo que essa igreja que esa iglesia estará diante dos reis, estará delante de los reyes, mas representando o rei dos reis. pero representando un otro rey, el rey de los reyes, que Eu es el Señor. profetizo Yo profetizo que essa igreja que esa iglesia vai ser colocada nas posições de poder, será puesta en posiciones de gobierno, mas não vai amar as posições. pero no va a amar estas posiciones. Eu profetizo Yo profetizo que essa igreja que esa iglesia vai ser colocada em posições de será, riqueza, será puesta en posiciones de riqueza, mas vai amar as riquezas dos céus, pero va a amar las riquezas de los cielos, não as riquezas da terra. no las riquezas de la tierra. Queridos, escute, Mi amados, escute, escúchame, escute, eu quero te falar uma coisa. fíjate aquí, por favor. O templo foi colocado nos dias de Israel. ¿Ah? O templo El templo fue de construido, Salomão de Salomón fue construido foi construído nos dias de en Israel. los días en Israel. E é uma figura do milênio. Es una figura, puede ser una As una nações, picture de las as nações naciones. deveriam ir ao templo de Salomão. Todas las naciones deberían estar indo para el templo de Salomón. Isso vai acontecer, Esto va a se pasar. mas nos dias da igreja, Pero los días de la iglesia escute actual, isso. escúchame aquí, fíjate aquí. Nos dias da igreja, En los días actuales de la não é as iglesia, nações que têm que ir no templo de Salomão. no son las naciones que tienen que ir para el templo de Salomón. É a igreja. Es la iglesia. Escute, é a igreja Fíjate aquí, la iglesia que precisa ir às nações. necesita ir a las naciones. O movimento não é em direção ao templo.
templo. El movimiento no es nosotros irmos al templo. O templo somos nós. El templo somos nosotros. A adoração é aqui no nosso La coração. adoración está aquí entre nosotros. E por que a adoração é no nosso coração? Porque la adoración está dentro de nosotros. O Senhor vai te lançar para as nações. Es al contrario, el Señor va de nosotros vamos para las O naciones. Senhor vai te lançar para um campo El Señor va a echar para las naciones. que está no coração Que dele. está en su corazón. E eu quero profetizar, queridos. Yo quiero profetizar a tu vida ahora. Muitos missionários. Muchos misioneros vão ser levantados acá. Muitos missionários. Muchos misioneros serão Nós levantados oramos aqui. agora. Nós oramos aqui. É um portal Esse é um portal, uma de ventana adoração e de autoridade autoridade entre as nações. que vai lançar missões. E vamos estar entre as nações. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tu podes entender o que estou dizendo aqui? Por favor, levante suas manos. Você que está entendendo, vem aqui na frente. Você que está sentindo um queimar de Se Deus, tu sente o calor do Espírito está em tu pode vir aqui coração. na frente. Este chamado de Deus, viene aqui, por favor. Eu profetizo. Eu profetizo. Salmo 72, 11. Salmo 72, verso 11. E todos os reis Que todos os reis se prostrem. se postrem. Eu profetizo Eu profetizo que os reis do México se prostrarão que os reis de México se postrem diante daquele que é o rei dos reis. delante del rei de reis. Eu profetizo Eu profetizo que os reis das nações se prostrarão que os reis de las naciones se postrem diante do rei dos reis dos reis. delante do rei de reis. Não somente isso, querido. Não solamente esto, Agora a gente pode entrar no Salmo 72. agora podemos adentrar dentro do Salmo 72. Essa é a oração. Essa é a oração. O que diz a palavra? Lo que diz a palavra, Concede ao rei, ó Deus, os verso, teus juízos. verso 72, 1. 72, verso 1, por favor. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos. Oh Dios, das tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Wow. 2. Verso 2. Julgue ele com justiça. Él juzgará a tu pueblo con justicia 4. 72, 4. y a tus afligidos juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del ministerio y aplastará al opresor. A adoração, escute, Fíjate aquí, escúchame. restaura o relacionamento entre pai e filho. La adoración restaura la relación entre padres e hijos. Querido, isso é poderoso, escute isso. Eso es muy poderoso. Salomão está falando Salomón está hablando de receber de recibir da parte do seu pai de la parte de su padre uma unção específica. una unción muy específica. Então a adoração libera relacionamento entre pai e filho. La adoración libera la intercesión, relación entre padre e hijo. Intercesión. Sabe qual é um pouco da minha história? ¿Ah? Sabe um pouco da minha história pessoal? Yo quiero contar un poco de mi historia personal, Aonde Satanás mais me detonou donde Satanás me oprimía mucho. foi no meu relacionamento com meu pai. Fue con mi relación personal con mi padre. Um jovem que saiu de casa com 15 anos, Yo salí de mi casa con 15 años solo. feridas tremendas Heridas profundas en mi corazón. de infância, Mi infancia, pré-adolescência, mi adolescencia. mas Deus começa a reescrever uma nova história, Pero cara. el Señor empieza a reescribir una nueva historia en mi vida. Com 21 anos eu conheci o Senhor Jesus. Con 21 años yo conocí al Señor. Um encontro verdadeiro. Un encuentro muy verdadero. E começa então uma jornada com Ele. Empieza un camino muy diferente con Dios. Num tempo específico e especial. Un tiempo específico muy especial. O Senhor El Señor, estava nos Estados Unidos, inclusive. yo estaba en los Estados Unidos. O Senhor me tira do meu país e me leva para os Estados Unidos para falar comigo. El Señor me saca de mi país por un tiempo en América. Tem hora, queridos, que Deus tem que tirar você do seu ambiente A veces el Señor tiene que sacar tu vida de tu ambiente para falar com você. para poder hablar contigo. Queridos, havia líderes de diversas nações ali.
Existía mucha gente de muchas naciones. Eu estava fazendo um curso no Instituto Haggai. Yo estaba en Hawái, estaba ahí haciendo un curso llamado Haggai, Instituto Haggai. E aquela unção de compaixão de Deus veio. La unción de compasión de Dios vino a mi corazón. E ele falou uma frase Y el Señor me dijo una frase que eu nunca mais esqueci. que yo jamás olvidé. Deixa eu te falar, o chamado de Deus é maior do que você. El llamado de Dios es mucho mayor que tu vida. Mas você precisa se permitir ser curado. Pero tú necesitas permitir a ti ser sanado. Com Deus não tem jeitinho. Con Dios no te formas de se arreglar algo. Tienes que entregar completamente tu vida. Eu comecei a sentir um amor por líderes de diversas nações. Yo empecé a sentir un amor enorme por las naciones. E eu fui pro quarto. Yo fui para mi cuarto, para mi habitación. Comecei a chorar muito, cara. Empecé a llorar mucho, a llorar mucho. E Deus falou duas coisas comigo. El Señor me dijo dos cosas. Primeira coisa que Ele falou comigo: eu estou te chamando para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas El nações. Señor me dijo, yo estoy eligiendo a tu vida para estar ayudando los hijos entre las naciones. Aquela frase Aquella frase entrou entró profundamente no meu destino. profundamente en mi espíritu. Eu achei a razão pela qual eu existo. Yo encontré la razón de mi existencia. E a segunda coisa que Ele me falou: La segunda cosa que me ha hablado, você acha que você perdoou o seu pai, tú piensas que tú has perdonado a tu padre. mas eu estou falando que você não perdoou. Estoy diciendo ahora, tú jamás has perdonado a tu padre. Porque quem perdoa, Porque una persona que perdona, escute, fíjate aquí, não anda na indiferença que você tem andado. no camina según una indiferencia. Em outras palavras, querido, No, en otras palabras, Igreja do México, escute. Iglesia de México, O Senhor tem um grande chamado, el Señor tiene un gran llamado para tu vida, uma grande visão, una gran visión, mas você vai ter que se permitir ser curado. pero tú necesitas permitir que Dios sane tu corazón. Deus dá grandes visões. Deus dá grandes visões. Dios nos regala grandes visiones, Mas Deus vai depurar pero Dios empieza a purificar o caráter. el carácter. E isso envolve, querido, cruz. Isso involucra tu vida em uma cruz. Tu tienes que entender Isso a palavra envolve cruz. o sentido da verdadeira adoração. Envuelve a palavra adoração e cruz. Está muito ligado à obediência. Tem a ver com obediência. Então adoração está falando, sabe, de restauração entre pai e filho. Adoração habla então sobre a restauração entre padres e hijos. Qual é o problema do México? É a idolatria. Qual é o problema de México? Idolatria. Por isso a imagem É por isso que a imagem em relação ao pai, em relação ao padre ela não, às vezes não é plena. não é uma imagem completa, clara. Mas quando a verdadeira adoração se levanta, Pero quando a verdadeira adoração se levanta delante de Deus, não há nada entre eu e o pai, não existe nada entre nosotros e Deus. entre o pai e eu. Entre Deus, el Padre e eu. E nesse ambiente as identidades são restauradas e as visões são dadas. En este ambiente, las identidades son restauradas y las visiones son regaladas a nosotros. Na adoração não é só uma questão de pai e filho, Adoración no es solo una cuestión de padre e hijo. é para te preparar também para você ser um instrumento de justiça. Es también para que tú puedas ser preparado delante de Dios para hacer una obra de justicia delante de los hombres. O que Salomão está desejando no seu coração? Lo que Dios está haciendo en tu corazón, Ele não quer riqueza, Él no quiere las riquezas, mas Ele quer capacidade pero Él necesita regalar a ti la de exercer capacidad. justiça. La capacidad que nosotros andemos en justicia. Queridos, Ele começou bem. Empezó bien. Como é que nós passamos a sermos instrumentos de justiça? ¿Cómo empezamos a nos transformar, a sermos instrumentos de justicia? Quando Deus tira de dentro de nós a maldade, Ah, quando Deus arranca a iniquidade, Cuando el Señor saca de nosotros la iniquidad, quando Ele tira a maldade dos Él nossos saca la corações, maldad dentro de nuestro corazón.
quando Ele arranca esse egoísmo, Cuando Él saca el egoísmo dentro quando de Ele nosotros. tira essa igreja centrada dentro de si mesma, Cuando Él saca de nosotros la visión centralizada en yo mismo. quando Ele tira, sabe, aquele desejo de buscar os seus próprios interesses. Cuando saca de nosotros la voluntad de caminar según los propios intereses. Salomão foi ungido aqui Salomón fue ungido delante de Dios porque ele não estava buscando os seus próprios porque interesses. él no estaba cara. buscando sus propios intereses. Qual é a grande dificuldade de missões hoje? ¿Cuál es la mayor dificultad para las misiones del mundo? Queridos, Mis amados, eu tenho orado a Deus. Você não sabe o que está acontecendo nas nações, cara. tú no entiendes lo que se pasa entre las naciones. Tem algo que vai muito além de você. Es algo que va mucho más allá que Tem ustedes. algo que vai além dos seus próprios interesses. Mucho más allá que tus propios intereses. As nações estão clamando pelo Rei dos Reis. Las naciones están clamando por el Rey de Reyes. Mas Deus só pode usar líderes que foram libertos dos seus próprios Pero el interesses. Señor solo puede usar una persona que está libre, completamente sacada de los intereses egoístas de su corazón. Essa é a grande luta Esa es la mayor lucha de missões nos dias de de hoje. misiones entre los días de hoy. Por isso que eu creio que a adoração libera missões. Por esto yo creo que la adoración libera misiones. É a adoração que nos liberta de nós mesmos. La adoración nos libra de nosotros mismos. Deus só compartilha segredo com seus amigos. El Señor solo compartía secretos con sus propios amigos. Não vos chamamos mais de servos, mas vos chamamos de amigo. El Señor dijo que no te llama de siervo, pero tú eres amigo de Dios. Porque o amigo sabe tudo o que faz o seu Senhor. Porque el amigo conoce el corazón de Dios. A adoração La adoración não somente nos faz no solamente nos hace filhos hijos de Deus, de Dios, mas nos faz amigos do Senhor. pero nosotros nos transformamos en amigos de Dios. Amigos do Senhor. Amigos del Señor. Amigos del Señor. Quando nós somos amigos do Senhor, Cuando nosotros somos amigos del Señor, queridos, mis amigos, a adoração e a justiça começam a correr através das nossas vidas. adoración y justicia empieza a entrar dentro de nuestras vidas. Sabe, queridos, Mis amigos, Salomão aqui é uma figura do Rei dos Reis também. Salomón habla sobre el Rey de Reyes. Olha o que está escrito aqui em Salmo 72, Salmo capítulo 72, versículos 5 versos 5 ao a 7. 7. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destilla sobre la tierra. Queridos, Descenderá como la lluvia, florecerá en sus días de justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. aqui é a figura do Rei dos Reis. Aquí habla sobre la figura del Rey de Reyes. Aqui é a figura de Cristo. Estamos hablando de Cristo. Deixa eu te falar, a palavra de Deus vai se cumprir, meu irmão. La palabra de Dios va a se cumplir. O Senhor vai resolver e vai fechar essa história com a humanidade. El Señor va a cerrar esa situación entre la humanidad. Mas somente aqueles que hoje, Pero solamente aquellos que hoy, os verdadeiros adoradores, los verdaderos adoradores, que o adoram realmente em espírito e em verdade, que lo adoren en espíritu y en verdad, que estão se colocando se diante ponen- dele se ponen delante de Él para servi-lo, para servir a Dios, para amá-lo, para amarlo, para obedecê-lo, para obedecerlo, terão o privilégio tendrán el privilegio, de entrar de adentrar e viver y vivir numa janela con una ventana que Deus está abrindo que Dios está viendo. e que Ele quer usar Él quiere usar os seus filhos sus hijos no meio en medio, dessa geração. en medio de esta generación. É isso que Jesus está fazendo nessa igreja. Es esto que Jesús está haciendo acá en esta iglesia. Eu vi uma janela aberta. Yo vi desde Brasil una ventana abierta sobre Queridos, ustedes. é uma oportunidade. Es una oportunidad. Não sei se todos vão entrar, Yo no sé si todos van a adentrar, mas aqueles que têm um coração pero aquellos que tienen el corazón como de Salomão, como el corazón de Salomón, é um tempo
de estabelecimento. es un tiempo de establecimiento. Deus está aumentando a El autoridade. Señor está aumentando la autoridad, Ele está dando a terra, pastor. está mirando a la tierra. Isso tem a ver com México Esto tiene a ver con México, e tem a ver com as outras nações. sobre otras naciones también. Vai haver outras nações, não é só o México. No es solo México, Você está conquistando a terra. estamos conquistando México. Deus dá autoridade nessa terra. Hay una autoridad acá, Homens de influência virão, hombres de influencia vendrán, mas tem a ver também com os outros reis. pero también otros reyes vendrán. Somente os que entrarem por esse portal. ¿Cómo? Somente os que entrarem pelo portal. Solamente aquellos que entraren en esta ventana Que vão viver essas coisas. van a vivir estas experiencias con Dios. E eu quero te convidar. Yo quiero invitarte hoy. Se você está sendo tocado por essa palavra, Si Dios ha tocado tu vida hoy, vem aqui na frente. puedes venir acá, por favor. Se você sente que você tem um chamado de missionário, Solo tú que tienes un llamado misionero, você vem aqui na frente. por favor, venga acá, por favor. E eu vou profetizar e orar Yo quiero profetizar y orar sobre tu vida de uma maneira especial. de una forma muy especial. E o Espírito quer que eu libere outra palavra aqui, preste atenção. Y el Espíritu Santo desea que yo libere una otra palabra para ti. Olha para mim aqui antes de eu orar. Fíjate a mí, por favor. Você não tem que ter para fazer missões. Tú no necesitas tener para hacer misiones. Muitas pessoas falam assim comigo: Mucha gente llega a mí, se acerca a mí y dice, o dia que eu tiver dinheiro, el día que yo tenga plata, dinero, o dia que eu me aposentar, el día que me yo retirar, o dia que eu el día que arrumar minha vida, que mi vida está más estable económicamente, o dia que eu acabar de pagar o som da igreja, el día que yo parar de pagar el sonido de la iglesia, o dia que eu acabar de pagar os templos da igreja, pagar os templos, el día que yo pagar la construcción de la iglesia, eu vou fazer missões. yo voy a hacer misiones. Mas não é isso. Pero no es sobre esto. Você não tem que ter para fazer missões. Tú no necesitas tener para hacer misiones. Você tem que fazer para depois ter. Tú necesitas hacer para después Dios te recompensar y te dar. Se no seu coração, Si en su corazón, nas suas motivações, en sus motivaciones personales, realmente, realmente, escúchame, for abençoar vidas, van a bendecir muchas vidas. for amar pessoas, Tú tienes que bendecir muchas vidas, amar vidas. se no seu coração você quer fazer a vontade de Deus, Si en su corazón tú deseas hacer la voluntad de Dios, recursos é consequência. Recursos é consequência. recursos financieros es una consecuencia de una vida de obediencia. Deus quer o seu coração. Dios trae tu corazón. Tá entendendo, queridos? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pai, nós oramos por esse portal sendo aberto aqui. Padre, yo oro esta tarde sobre esta ventana que está se abriendo. Um novo nível de autoridade desta igreja. Es un otro nivel de autoridad. Um portal de autoridade está se abrindo, Es una ventana, un portal de autoridad que se abre, que vai ser potencializado pela adoração. que será potencializado con la adoración. E isso há de liberar missões neste lugar. Y yo creo que misiones habrá un rompimiento en este lugar. O Espírito me trouxe uma palavra aqui, uma nação. El Señor me dijo sobre una nación. Recebe aqui, querido. Reciba esta palabra. Tem algo com Cuba nessa igreja aqui, ó. Hay algo muy específico con Cuba. Tem algo com Cuba, preste atenção. Es sobre Cuba. O Senhor está derramando aqui, ó, coragem. El Señor está entregando una osadía. Eu nunca vi isso. Ele está derramando coragem, El mas ele Señor exige está ousadia. descendiendo una valentía, una osadía impresionante. Ele está derramando coragem, mas ele exige ousadia. Pero osadía de Dios. Essa é a chave. Esta es la llave. Ele vai derramar coragem, mas ele vai exigir de você ousadia. Él entrega a ti una osadía, una valentía. Nós oramos, Deus, Nosotros oramos para que o chamado às pontes para as nações para que nosotros nos tornemos puentes entre las naciones. sejam liberados. Señor liberado, Padre. Nós chamamos à existência, Senhor, as conexões com Cuba. Hablamos y profetizamos las conexiones espirituales con las naciones de Cuba.
Meu Deus, nós chamamos a existência as conexões. Nosotros llamamos a la existencia, la conexión. Eu não sei o que é isso, mas eu estou vendo aqui as montanhas no México. Yo consigo ver las montañas en Lugares México. de montanhas no México. Yo veo las montañas de México. Espírito Santo, Espíritu Santo, cada que está aqui de uma forma especial. cada uno de ustedes que está aquí de una forma muy especial. Eu quero orar, Senhor, para que o Senhor derrame Yo quiero orar para que tú puedas derramar. uma unção. Cadê os obreiros? Vem aqui, eu vou começar a orar pelo povo. Eu, pastor Ricardo, vem cá, pastor André. Queremos orar por el pueblo. Uma liberação para as nações da terra. Una liberación para las naciones. Shine, Jimmy, Cluna, Lash, Tremes, Turias, Tia, Lecúnias. Cadê os obreiros? Necesito de... Ti, Fline, Canas. Que venham os reis. Que venham os reis das nações se dobram diante do rei, que é o Las Senhor naciones Jesus. se doblan delante del rey. Uma igreja que vai fazer com que reis se dobrem diante do sumo Las naciones sacerdote, se postran y delante rey, del rey, de sacerdotes o delante Senhor del Jesus Cristo. el Señor Jesucristo. Sim. Shining. Que vem as nações. Las naciones. Sim. Sim. Tine castute lias. Prene lias. Receba o óleo. Há um óleo quente Hay un aceite sendo derramado. caliente siendo derramado acá. Tine cast. Joe, please. Frine. Shania castro. Sim, fly. Sim. Cosa la massaia lana. Tine clama la mastim. Plaço linas. Nós liberamos aqui profeticamente as nações. Chai. Nosotros liberamos una adoración entre las naciones. Sabe o que o Espírito me mostrou os corações aqui? Eu? ¿Sabe que el Espíritu Santo me ha dado? Será que sou eu mesmo? ¿Será que soy yo mismo? Será que é para mim mesmo? ¿Será que es para mí mismo? Será que isso é para o México? ¿Será que esto es para México? Nós quebramos todo espírito de dúvida, Quebramos todo el espíritu de Dios, de incredulidade. duda. Filho, toma, cai. John está, história amassada. Gosta. De classe tola mastia. Levante sus manos delante del Rey. Tienes celo de ti, celo de ti, celo de mi corazón. Tienes celo de ti,
celo de ti, celo de ti. Mi corazón tiene celo de ti, celo de mí, celo de mi corazón. Tiene celo de mí, celo de mí, celo de mi corazón. Tu amor, tu amor, tu amor me conquistó. Tu amor, tu amor, tu amor encontró. Yo sé que hay más, yo sé que hay más, yo sé que hay más para mí. Yo sé que hay más, yo sé que hay más, yo sé que hay más para mí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, mi amado es solo mío. Yo soy de mi amado es mío, mi amado es solo mío. Tienes celo de mí, celo de mí, celo de mi corazón. Tienes celo de mí, celo de mí, celo de mi corazón. Tu amor, tu amor, tu amor me ha visto. Tu amor, tu amor, tu amor me encontró. Yo sé que hay más, yo sé que hay más, yo sé que hay más para mí. Yo sé que hay más, yo sé que hay más, yo sé que hay más para mí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, mi amado es solo mío. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, mi amado es solo mío. Tienes celo de mí, celo de mí, celo de mi corazón. Tienes celo de mí, celo de mí, celo de mi corazón. Tu amor, tu amor, tu amor me conquistó. Tu amor, tu amor, tu amor me encontró. Yo sé que hay más, yo sé que hay más, yo sé que hay más para mí. Yo sé que hay más, yo sé que hay más, yo sé que hay más para mí. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, mi amado es solo mío. Yo soy de mi amado es mío, mi amado es solo mío. Levante sus manos así a Él. Hay una verdadera adoración siendo liberada acá en Santa Ana. Levante sus manos, diga: Señor, yo quiero oír tu voz. Yo puedo oír los ángeles aquí. Yo puedo oír una sola voz a cantar. Yo puedo oír los ángeles aquí. Los cielos llenan este lugar. Yo puedo oír los ángeles aquí. Yo puedo oír una sola voz a cantar. Yo puedo oír los ángeles aquí. Los cielos descendieran en este lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, mi amado Jesús.
Jesús, 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 no me dejes salir de este lugar. Yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, mi amado Jesús. Jesús, 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 no me dejes salir de este lugar. En una atmósfera de gloria, yo veo el cordero y el león. En una atmósfera de gloria, yo veo el cordero y el león. En una atmósfera de gloria, yo veo el cordero y el león, sentados en la mesa conmigo. Mi amado, no me dejes salir de este lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesús. Jesús, 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 no me dejes salir de este lugar. Yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, mi amado Jesús. Jesús, 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 no me dejes salir de este lugar. En una atmósfera de gloria, yo veo el cordero y el león. En una atmósfera de gloria, yo veo el cordero y el león. En una atmósfera de gloria, yo veo el cordero y el león, asentado en la mesa conmigo. Mi amado, no me dejes salir de este lugar. Levante sus manos y declare alto, alto, alto: te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, mi amado Jesús. Jesús, 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 no me dejes salir de este lugar. Alto declare a Él: yo te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesús. Jesús, 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 no me dejes salir de este lugar. Solo las voces, declare usted: yo te adoro. Yo te adoro, declara Él. Yo te adoro.
no me dejes salir de este lugar. En mi corazón arde, arde por ti. En mi corazón arde por ti. En mi corazón. Más alto. En mi corazón arde por ti. La 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 Benato declara en mi corazón, arde por en mi corazón arde por ti. La última vez declare, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, te adoro, te adoro. Jesús, 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 no me dejes salir de este lugar. Yo te adoro, yo te adoro, te adoro, te adoro. Jesús, 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 los cielos descendieron en este lugar. Queridos, só para fechar, Solo para cerrar, depois de uma história muito linda com o Senhor, después de una historia linda con el Señor, eu tive uma cura com meu pai natural, yo tuve una sanidad muy impresionante con mi padre. e o Senhor nos lançou El Señor me ha lanzado numa visão para socorrer en crianças una visión para socorrer niños que estão morrendo nas que nações. están muriendo entre las naciones. Eu não sei se você sabe, mas aqui no Haiti, Yo no sé si tú conoces la situación de Haití, tão perto daqui, están cerca de aquí. muitas crianças Hay estão morrendo, muchos niños que mueren de hambre, especialmente nesse momento, y especialmente en este em momento. lugares como Cité Soleil. Lugares como Cité Soleil, Tem pessoas que estão caindo e morrendo de fome, cara, personas que caen en la calle de hambre, porque o evangelho precisa adentrar naquela nação. porque el Evangelio necesita entrar en esta nación. E hoje nós somos responsáveis por uma visão que tem tocado as nações. Nosotros somos responsables por esta visión que toca las naciones. Por que eu estou falando isso com você? ¿Por qué yo estoy hablando contigo? Porque aonde Satanás te feriu, Porque donde el Satanás ha te herido na sua história, en tu historia personal, se você for curado si tú fueres sanado completamente através da adoração, a través de la adoración, provavelmente probablemente vai ser nessa área será en esta área de tu vida que o Senhor Jesus Cristo há de te que levantar el Señor va a te levantar
para você tocar a outros. para que tú puedas sanar otras personas. Amém? Amén. Que Deus levante essa igreja, Que el Señor levante esta iglesia, que possa glorificar o nome dele, pueda glorificar su nombre. aqui no México, Aquí en México, mas nas nações, pero también entre las naciones, aonde o Senhor assim desejar, donde el Señor, donde sea su voluntad. no nome de Jesus. En nombre de Jesús. Gracias. Cancún ha sido conocido por sus playas. Está conocido por el turismo, por la Riviera Maya, por sus mares, por sus arenas. Cancún significa nido de víboras, pero Dios ha puesto un nido de águilas en este lugar, y levantaremos las alas como las águilas. Y dice la Biblia que donde estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Y nosotros como iglesia, punta de lanza, estaremos nosotros levantando en nuestro vuelo para ir a las naciones. Para ir a las naciones. Solo creo 2, 3 personas lo creen, pero Dios nos está indicando, comisionando. Él está dando instrucciones. Solamente Dios está buscando corazones disponibles, dispuestos para obedecer. No se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de Él. Tenemos que entender que Dios toma lo que no es para avergonzar a lo que es. Porque lo necio, lo vil, lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar. Por eso, si tú te sientes insignificante como yo aún me sentía, déjame decirte que eres el candidato idóneo para ser instrumento en las manos de Dios. Porque no depende del que quiere ni del que puede, sino del que Dios tiene misericordia. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos y reciba la bendición sacerdotal. Pastor Leonardo, muchas gracias por traer esa palabra. Ya lo escucharon ustedes. Dios le puso esa palabra para traer. No estaba en la agenda. No nos cansaremos de decirlo una y otra vez. Esto no estaba en nuestra agenda, pero sí estaba en el corazón de Dios. Y el hecho que nosotros hoy estemos viviendo esta experiencia de ser ministrados directamente por Dios, y que este lugar esté lleno de ángeles, y aquí haya gente redimida por la sangre del Cordero. Hay un pueblo, hay un remanente. Donde hay un remanente, ahí está la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, está el cuidado de Dios, está la provisión de Dios, está la bendición de Dios. Por eso recibe la bendición. Iglesia de Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre de ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti su shalom, su paz. Que la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob, juntamente con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, venga como lluvia temprana y tardía a tu vida. Que venga como rocío del cielo y como grosura de la tierra te envuelva, y sea bendita tu entrada y tu salida. Sea bendita tu acostar y tu levantar. Sea bendita la obra de tus manos, y que sea bendita tu descendencia ahora y siempre. Amén y amén. Sean todos bendecidos. Estamos despedidos. Dios les bendiga a todos. Por favor, le pedimos que no se olvide de saludar al que tiene a su lado. Que la gracia de Dios siga con nosotros. Hasta pronto.